Colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, buscar realmente no Senhor algo para o teu coração. Você veio aqui nesta noite porque você quer ouvir algo de Deus. Você não quer ouvir a pastora Suzy falando, você quer realmente que Deus venha tratar com você. Você quer ouvir a voz do Senhor. E em nome de Jesus eu também quero. Então, que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos declarando aqui unidos que nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor é o Senhor que está acima de todos os planos. O Senhor é o Senhor que está acima de todas as coisas. Vem agir poderosamente aqui no nosso coração neste momento, em que nós estaremos ministrando a Tua palavra, que a Tua palavra venha ser forte e verdadeira dentro dos nossos corações. Pai, estaremos ministrando sobre a porta dos sonhos. Pai, existem pessoas que deixaram de sonhar. Existem pessoas que nem acreditam mais nos seus sonhos. Existem pessoas, Pai, que não creem que verdadeiramente seu sonho pode se tornar realidade, Pai. Ô Senhor, muitas pessoas estão até apostatando da fé, estão deixando de acreditar que Tu és um Deus que quer realizar os nossos sonhos. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que cuida de nós, Tu és um Deus todo-poderoso. Então, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha me usar de forma sobrenatural, que o Senhor venha me usar mesmo de forma tremenda, como instrumento poderoso, Pai, independente das minhas falhas, das minhas dificuldades. Oh, Pai, mas por Teu amor e Tua misericórdia ao Teu povo, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Achou aí tranquilo? Amados, vamos abrir novamente lá em Neemias, no capítulo 1 de Neemias, e ler do 1 ao 11. Amém? Neemias 1 ao 11. Aleluia. Glória a Deus. Neemias do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredides, eu vos espalharei por dentre os povos. Aleluias. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os ossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá vos ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome.
concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Podemos assentar. Amados, só para dar uma relembrada aqui, quando nós falamos sobre a porta dos sonhos e falamos um pouco aqui sobre Neemias, e nós vimos aqui que Neemias, ele era copeiro do rei. Era uma pessoa que, ao mesmo tempo, ele era de alta confiança do rei, mas era uma pessoa dispensável. Era uma pessoa dispensável. Por quê? Porque ele era de alta confiança, porque o rei tomaria daquilo que ele desse, sem sombra de dúvida que estaria perfeito, não teria nada envenenado, não teria nenhum produto esquisito, não teria nada contaminando aquela bebida. Então ele era de confiança, ele confiava em Neemias. Porém, ele era dispensável, porque se tivesse veneno, a primeira pessoa que teria que ter tomado era Neemias, e automaticamente Neemias cairia morto, envenenado. Era um negócio interessante. É uma pessoa de alta confiança, porém, era uma pessoa que poderia ser substituível, dispensável. E aí, eu gosto de olhar para essa situação e ver como Deus trabalha, como é que Deus opera na nossa vida. Tem muitas pessoas que pensam que para Deus realizar os sonhos dessas pessoas, elas têm que ser assim, aquelas pessoas que estudam muito. Não que a gente não tem que estudar, por favor, hein? Pelo amor de Deus, eu sou daquelas que pego no pé, vai fazer faculdade, vai estudar. Eu pego no pé das pessoas mesmo. Amém? Porque a gente tem que fazer o nosso melhor. E principalmente nós, o povo de Deus. Que Deus nos chama, como eu preguei aqui na quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira? Quem estava aqui quarta-feira? Então, o que eu preguei na quarta-feira? Eu preguei preguei sobre Deuteronômio 28, sobre as bênçãos que nós recebemos, e uma delas é que nós seremos cabeça, nós estaremos em cima. Agora não se iluda, não pensa que você vai ser cabeça se você não for estudar, se você não procurar melhorar, se você não procurar fazer alguma coisa para desenvolver. Não dá para ser cabeça dessa forma. Uma pessoa que fica com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, morrer sempre assim, foi assim que Deus me fez, assim. Para com isso. A pessoa, ela tem que ser alguém que instruir, destemido e aprender mais de Deus e querer mais de Deus. Mas é uma coisa interessante que eu vejo, que apesar dele ser uma pessoa que era um cargo importante, até mais ou menos, né, ligado ali ao rei, tinha até um certo contato. Mas não era ninguém assim de, que mega influência. Era o copeiro do rei. Era o copeiro do rei. Então, de repente, você pode olhar para a sua vida e pensar, nossa, Deus, eu sou faxineiro. Será que Deus pode realizar os sonhos de um faxineiro? Será que Deus pode realizar o sonho de uma dona de casa? Eu só sou uma dona de casa, não faço nada mais. Será que Deus pode realizar o sonho da dona de casa? Será que Deus pode realizar o sonho de uma pessoa que olha assim para a sua vida, sou dispensável? Porque de repente, se Deus me tirar daqui, não vou fazer falta aqui. Outra pessoa entra no meu lugar e faz. Será que Deus pode realizar o sonho dessa pessoa? Através de Neemias, nós vemos que pode. Mas Neemias, ele tinha algo aqui que fazia a diferença. Porque eu quero dizer para você, não é só porque você é bonitinho, não é só porque Deus te ama, que Deus vai realizar seus sonhos. Existem alguns princípios que precisam acontecer na nossa vida, para que Deus possa realizar os nossos sonhos. Como está o nosso coração? Como é que está o nosso coração? O nosso coração é algo que pesa muito, irmãos. É algo que pesa muito diante de Deus. Coração é o centro da nossa vontade. Coração é o centro do nosso querer. O que tem ocupado o seu coração?
Será que o que tem ocupado o seu coração são coisas que realmente reflitam a glória de Deus? Ou o que tem ocupado o seu coração são coisas que só do dia a dia? Sabe aquelas preocupações diárias? Aí tem que pagar a conta de água e luz. Eu quero ver, né, meu marido aqui, uma bênção, meus filhos, minha esposa. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. O que tem ocupado realmente o nosso coração? Neemias, uma coisa que é tremenda aqui, que apesar dele ser um simples copeiro do rei, cargo de confiança, mas ele é um simples copeiro. O coração dele estava naquilo em que Deus também tinha o coração. O coração dele estava lá em Jerusalém, que é a cidade santa, a cidade do Deus Santo. Mas pastora, todas as cidades são as cidades de Deus. Mas não, Deus separou Jerusalém para ali manifestar a sua glória. E ali então, ele tinha o coração naquela cidade, de ver aquela cidade restaurada. E aí eu pergunto para você, será que seu coração está em ver os sonhos de Deus restaurados? A igreja restaurada, a família restaurada, aquilo que é sonho de Deus, aquilo que é plano de Deus, vidas na presença do Senhor. Amados, eu tenho aprendido com Deus que quando o nosso coração está voltado para aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, fazer ali o trabalhar com Deus, e principalmente uma palavra chamada almas, que eu tenho dado essa dica para vocês tem muito tempo, e muitos não têm reparado nela, que tem que entrar no coração, né? Eu adorei isso, tem que entrar no coração. Mas às vezes as pessoas não abrem as portas do coração. E quando nós nos empenhamos em almas, em cuidar de almas, aí então o Senhor, Ele realiza os sonhos do nosso coração. Porque o nosso sonho tem que estar de acordo com os sonhos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você sonha em fazer uma faculdade, simplesmente para ter uma faculdade, Deus não está sonhando com você. Mas Deus não quer me dar uma faculdade? Deus não quer que eu me dê bem na vida? É lógico que Ele quer. Se você sonha em ter um bom emprego, um bom salário, só para sustentar você e sua casa, Deus não está nesse negócio. Que isso, pastora? Deus não está nesse negócio? Não, porque é sonho egoísta, é sonho mesquinho. Mas eu estou pensando na minha família. Muito bem você falou, na sua família. E as outras famílias? E as outras pessoas? Amados, primeiro eu quero dizer uma coisa. Nós vamos aqui voltar a sonhar, mas nós precisamos começar a reavaliar o nosso sonho. Como é que eu estou sonhando? Eu estou sonhando algo que é só para mim e para os meus? Ou eu estou sonhando algo em que outras pessoas também se beneficiarão deste meu sonho? Uma história que eu nunca me esqueço e sempre contei, e quantas vezes já contei aqui nessa igreja, mas como está sempre renovando o povo, então é bom que o povo ouve também. Eu conheci uma pessoa que ele, na realidade, ele era de uma família muito pobre. Hoje, se ele tivesse nessa profissão que ele tinha, ele estaria mais lascado do que na época que ele fazia essa função. Ele era engraxate. Tem muitos aqui que talvez nem sabem o que é engraxate. Engraxate. Engraxate é aquele rapaz que passa graxa no sapato da pessoa e depois lustra, pega uma escova, dá uma escovada, deixa o sapato do povo brilhando. Hoje tem muitos que nem engraxam mais sapato nenhum, muitos é tênis, sapato de pano, sapato de couro, mas é um couro que não pode ser engraxado, e aí vai. Mas aí o doutor Moisés, ele trabalhava numa praça. E ali ele passava o dia, o fim de semana, lá, engraxando o sapato. E chegava à noite, ele morava longe,
Não dava tempo dele voltar para casa para tomar banho. E a igreja era de frente da praça. Aí o que ele fazia? Dava o horário do culto. Ele poderia dar desculpa, como muitos dão, né? Ai, estou tão cansado, trabalhei o dia todo. Ai, eu estou sujo, nem tomei banho, olha só a minha mão. Aqui, tá? Ele não, ele ia adorar o Senhor do jeito que ele estava. Sujo, cheio de graxa. Aí chegava lá na igreja e vinha o povo. Pega na mão do irmão que está do seu lado. O povo olhava assim. Aquela graxa. As irmãzinhas passavam. O Moisés, ele tadinho, né? Todo sujinho de graxa. Aí o povo ria. A pata dele, a sapatinho dele. Olha como é que ele está sujinho hoje. Olha a calça dele cheia de graxa. Mas o Moisés tinha um sonho. Moisés sonhava em fazer medicina. Ele sonhava em fazer medicina. Aí vai falar, peraí, mas que sonho mais doido que esse cara tem. Porque medicina, além de ser, acho que uma das mais caras faculdades que existem, uma das mais caras, porque tem que ser em tempo integral, a pessoa não pode nem trabalhar para pagar a faculdade, estudar em tempo integral. É caríssimo o negócio, tem que estudar muito. E para passar no vestibular, já é um milagre. Eu sei porque eu tenho uma irmã que fez trocinhos, cursinhos aí, ela foi para tudo quanto é lugar, fez em vários lugares do Brasil, não passou nem, está muito distante, quilômetros-luz de distância de uma faculdade de medicina. Que é uma faculdade concorridíssima. Aí, no fim das contas, o sonho dele era ser médico. E aí ele chegou para Deus e falou, Senhor, se o Senhor me abençoar e me ajudar a fazer uma faculdade de medicina, porque o Senhor sabe que eu não tenho condição. Eu sou engraxate, meu pai não tem condição, minha família não tem condição, o Senhor sabe a escola que eu estudo. Eu não tenho condição de ser um médico. Mas se o Senhor permitir que eu faça a faculdade de medicina, que eu venha me formar, eu prometo que depois de formado, uma vez por mês, eu vou chegar e volto aqui na igreja e vou atender todo mundo de graça, uma vez por mês. Próximo vestibular. Moisés falava para o povo, vou prestar vestibular para medicina. Imagina, o povo desandava. Às vezes, sabe o que me entristece? Que às vezes até no meio do povo de Deus, tem pessoas que não sonham. Tem pessoas que não creem no sobrenatural. E tem pessoas que não torcem pelo irmão. Não quer ver o bem do irmão. E quando ele falava que ia fazer medicina, as pessoas riam da cara dele. Mas ele dizia, eu farei faculdade de medicina. Eu vou passar. E aquele povo tudo rindo, tudo escarnecendo dele. Eu, inclusive, falei sobre esse ataque, a semana passada, do escárnio. O povo fica zombando, querendo que você acredite que você não é capaz, que você não pode, que você não tem condição. Às vezes fica mostrando para você a tua situação, também o ataque do descrédito, para que você olhe para a tua situação e não veja a condição em si de alcançar aquela porta. E aí as pessoas falam, você é um engraxate. Seu pai não tem dinheiro para pagar uma faculdade de medicina. Olha a escola que você estuda, cara. E você acha que você vai passar numa faculdade federal. Pois ele passou na faculdade federal. E hoje ele é o doutor Moisés. E sabe o que eu admiro no doutor Moisés? Porque além dele ter cumprido o que ele falou, de realmente toda vez, uma vez por mês, ele atender as pessoas, ia lá para a igreja. E detalhe, tá? Não é porque que a condição do homem melhorou, que a situação mudou, que ele deixou de congregar no mesmo lugar que ele foi humilhado, não. Ele foi humilhado lá. Mas lá ele aprendeu a conhecer a Deus. E aí ele continua congregando no mesmo local. E detalhe, e atendendo naquele lugar, porque ele fez aquele voto com Deus. E atende. Só que hoje ele já faz umas coisas diferentes. Né? Que isso ele fez por muitos anos. Só que hoje, além de uma vez por mês ele voltar e atender as pessoas gratuitamente ali na igreja,
ele montou, junto com outros médicos, uma caravana. Então, quando ele chega, ele entra de férias. O que a maioria das pessoas aqui querem fazer nas férias? Eu vou para a praia, eu vou passear. E tá certo, tem que desestressar mesmo, tem que descansar. Mas o doutor Moisés, gente, nas férias dele, ele junta com um bando de médicos e sai pelas regiões mais pobres do Brasil para atender as pessoas gratuitamente. E leva remédio, e leva um monte de coisa. E hoje ele é um homem super bem conceituado. Realizou o sonho dele ou não? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que realiza o nosso sonho. Mas o sonho dele não era um sonho egoísta. Ele não queria, Senhor, me faz doutor para eu mostrar para esse povo que ri da minha cara. Para eu poder falar para eles, olha, vocês duvidarem de mim, olha eu aqui, ó. Não é isso não. Ele falava, olha, eu vou cuidar do teu povo. E o que você tem colocado como teu sonho? O povo de Deus tem estado no meio do teu sonho? As pessoas que precisam, as pessoas que realmente são carentes estão no meio do teu sonho? Amados, vamos abrir a nossa mente. Parar de olhar só para o nosso mundinho. Olhar só para a nossa situação e achar que Deus vai realizar o nosso sonho. Agora ele também, Neemias, tinha uma outra coisa que eu aprendi com ele, voltando para a história de Neemias, que Neemias, ele era uma pessoa que não ficava enrolando, não. Ele chegava diante de Deus e das pessoas e falava, eu pequei, meus pais pecaram, e confessava a Deus os seus pecados. E confessava ali os pecados dos pais. E quantas são as pessoas que estão no pecado lascado e que achar que Deus vai abençoar a vida dessa pessoa dessa forma? Deus, pela misericórdia dele, ele pode até permitir que algumas coisas aconteçam na vida da pessoa. Mas a pessoa nunca é realmente abençoada. A pessoa nunca é realmente bem-sucedida. Sempre vai faltar alguma coisa. A pessoa nunca será completa. Algo vai deixar aquela pessoa insatisfeita. Por quê? Porque o pecado oculto, ele corrói. O pecado oculto, ele destrói. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós chegamos diante de Deus e diante até do homem, porque às vezes, dependendo do pecado, se o seu pecado for só contra Deus, é só você e Deus. Mas se o seu pecado envolver uma pessoa, vai que sim, então vou pegar a Lídia hoje, que ela veio de visita aqui, né, para nós, tá? Vai que eu chego aqui para a Lidiane, eu chego e começo a falar mal da Lidiane, ela nem está sabendo. Eu pego lá na Clara, a Lidiane, está amarrado, está firme. Aí daqui a pouco, eu chego para Deus, Senhor, me arrependi. Me perdoa, porque eu falei mal da Lidiane. Estou perdoada? Não, eu tenho que chegar na Lidiane. E detalhe, não é aquela coisa hipócrita não, tá? Lidiane, você me perdoa porque eu pequei contra você, tá? Pecado tem nome. Eu detesto quando alguém chega para mim e fala, pastor, você me perdoa? Eu pequei contra a senhora. Tá, eu pequei. Você me perdoa? Não sei. Não sei o que você fez? Não, pequei contra a senhora. Pecou em quê? Pecado tem nome. Quando você vai pedir perdão, você tem que chegar lá e falar, falei mal, julguei a senhora, julguei você. Tem que confessar o pecado. Mas não, o povo quer ficar. E como a maledicência faz parte do meio do povo. Fala mal daqui, fala mal dali. E aí quer ser abençoado por Deus. Nossa, Deus! Quer ser abençoado por Deus. Não, a bênção fica retida. A bênção fica retida. E quando a pessoa não for lá e falar. Conversando com uma pastora outro dia, ela chegou para mim e falou, olha, enquanto eu não perdoei uma pessoa, não cheguei para um determinado pastor e falei, olha, eu perdoo o senhor e peço perdão porque eu também falei mal do senhor. Enquanto isso não aconteceu, meu ministério não foi para frente. E eu sabia que meu ministério não ia para frente porque eu estava lá enroscada com aquele pastor. Amados, o negócio é sério. Você quer que Deus realize seu sonho? Mas quer de qualquer jeito? Não, Deus, compromisso com quem tem compromisso? Com Ele. Amém? Então, nós vemos a outra situação de Neemias, que ele era sincero, íntegro. Caráter
que Deus busca no homem. Tá? São justamente coisas que Deus olha para o homem, Ele busca pessoas honestas, sinceras, íntegras. Ele busca isso para poder abençoar essas pessoas. E ele chegava, e outra, e ele era um homem que sabia quem Deus era. Ele sabia que aquela situação, ela estava daquela forma porque eles haviam pecado. Ele reconhecia o pecado, ele reconhecia que era dessa maneira. Agora, tem gente que está sendo provado por Deus, tem gente que está passando um momento de dificuldade e fica lá. Não sei porque acontece isso. Oh, Deus está aí pesando a mão na minha vida. Oh, Deus faz isso. Enfim, acorda, desperta. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se aquilo não é para o nosso crescimento, pode ter certeza que é alguma coisa que você pisou na bola. Alguma coisa que você aprontou. E o pai que ama o filho, ele corrige o filho. Ele corrige o filho. E aí, quando nós recebemos correção, é uma maravilha. Porque quando for na hora da gente errar de novo, a gente pensa duas vezes. A gente lembra da correção do... Ai, doeu aquela varada. Ai, meu Deus, não quero outra varada, não. Então, eu não vou mais fazer isso. É um negócio muito sério, mas é a realidade. Por isso, precisamos ser corrigidos. Porque se a gente ficar sem correção, queridos, nós vamos fazer. Não acontece nada mesmo. Não, o duro é isso. Porque, às vezes, a pessoa está lá, ela peca, aparentemente não aconteceu nada. Aí a pessoa chega, tem problema eu fazer isso não? Porque aí, ó, eu fiz, não deu nada, não aconteceu nada. Aí depois, aí vê. Recentemente eu fui convidada por um casal, fazer uma visita na casa deles, aí eles me compartilharam que quando eles eram solteiros, eles tinham relações sexuais. E era uma festa. Mesmo sabendo que era pecado, mesmo sabendo que Deus não se agradava, era uma festa. E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E eu já tinha até conversado com esse casal lá atrás, tal. Quando fui procurada por eles, na época do namoro, a gente conversou sobre isso. E eu expliquei o que aconteceria. Mas eles não acreditaram, sabe por quê? Porque não via consequência naquela época. Aí se casaram. Aí diz que hoje a moça não quer mais saber do rapaz, sexualmente falando. Tem horror dele. Pior coisa que ela não quer que ele toque nela. Aí ela chegou e falou assim, eu lembrei de quando a gente namorava, a senhora falou que a consequência viria depois, que Satanás ele fica esperando para usar a melhor hora, que nem sempre é na hora, mas é depois. E realmente, depois que eu me casei, aconteceu isso, e agora eu estou tendo problemas nessa área. Gente, o diabo não brinca de ser diabo. Então, às vezes, a gente chega, não tem problema não, eu estou pecando, não deu consequência. Não estou vendo nada, não deu problema. Deus não usou, alguém não revelou na igreja. Amados, tem coisa que não precisa de revelação. A palavra de Deus já é a maior revelação. A palavra de Deus, você tem que seguir por ela. Porque às vezes tem algumas revelações que nem são de Deus. Nem é Deus falando nada. Inclusive, dá uma dica, a revelação que se cumpre é Deus, se não cumpriu, não é. Amém. Fechou o leque. Mas a palavra de Deus, você pode ter certeza, que a palavra mesmo já fala, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra de Deus não passa, você pode confiar. O Senhor fala que Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Então, essa palavra você pode acreditar. Amém, queridos? Então, Neemias, ele chegava, ele entendia, ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia que Deus é justo. E aí, o que acontece? Ele chegou e falou, mas eu também sabia, ele conhecia Deus, sabia que se eles se voltassem, se arrependessem, então haveria mudança. E aí ele tomou a frente. Ele tomou para si aquela responsabilidade de levar a restauração à cidade santa. Ele tomou para si.
Ele poderia, de repente, chegar e falar assim, ó, toca lá nos parentes lá de Daniel. Mas Daniel não teve filhos. E, afinal de contas, Daniel foi governador. Foi assim, tal, era grande. Sedraque, Mesaque, Abednego. Os filhos dele, toca nos filhos desses caras aí, porque eles são top. Eles são, tem moral. E ele não, ele tomou para si. Ele não ficou olhando para a pessoa dele. Outra coisa que você precisa para realizar o seu sonho, não é olhar para a sua pessoa, mas é sempre olhar para a pessoa de Deus. Porque se você olhar para a sua pessoa, você jamais terá as qualidades que Deus realmente precisa. Porque quando você achar, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou formada, eu sei disso, eu conheço isso, aí você perde uma coisa chamada dependência de Deus. E a própria palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa. E detalhe, é Deus que usa. Não são as coisas loucas desse mundo que se usam para confundir as sábias. Mas é Deus que usa. Então ele não ficou lá olhando, mas eu sou simplesmente um copeiro. Eu sou dispensável, eu posso morrer a qualquer momento. Ele não pensou nisso. Um copeiro tem que ter muita instrução. Não, ele não pensou que de repente um governador teria muito mais autoridade do que ele. Não, mas ele orou e falou com Deus. E pediu para Deus tocar no coração do rei. Para quando ele fosse falar com o rei, as coisas acontecessem. Então ali nós vemos outra coisa. Neemias foi um homem de atitude. Primeiro ele orou, nós já vimos aqui a semana passada. Ele sentou, chorou, orou, e depois ele foi. Nós também temos que fazer isso. Queremos ver que Deus realiza. Senhor, realiza o meu sonho. Tá, qual o seu sonho? Eu quero casar, Senhor. Ok. Uma pessoa fica um trupufu danado. A pessoa chega, está lá, não se arruma, não se ajeita. Não, o homem vai ter gostado de mim do jeito que eu sou. Estou com 200 quilos, mas não tem problema não. Ele tem que olhar e amar a minha essência. Vai dificultando a coisa para você ver como é que vira o negócio. Você tem que fazer a sua parte. Está querendo que Deus te dê um marido, mas se ajeita. Amados, todo mundo sabe do meu mistério aqui. Eu vivo brigando com a balança, porque infelizmente eu sou uma pessoa que tem tendência a engordar. Sabe que é aquela coisa, a gente quando é jovem, a gente não tem muito ciência das coisas. Eu tomei muito remédio para engordar, porque eu era igualzinha a Lidiane. Tem fotografia para comprovar. Não tome remédio para engordar não, Lídia, senão você vai ficar brigando com a balança que nem eu. Aí daqui a pouco, eu tomei muito remédio para engordar, mas muito remédio para engordar. Aí hoje eu fico brigando, porque esses remédios foram muito tempo tomando, aí agora, pouca coisa que eu como, parece que faz um efeito muito grande. Mas por quê? Porque eu plantei isso lá atrás, o semente que eu plantei, hoje eu estou colhendo. Não era isso que eu queria só engordar um pouquinho. Oh, glória a Deus. Então eu fico brigando, mas eu tenho que brigar com a balança. Agora, se eu sei que eu tenho um problema desse, eu vou ficar toda hora comendo um bolo inteiro. Eu vou ficar comendo um monte de coisa. E depois quer que o marido chegue, depois olha e fala, que mulher linda. Não, para com isso, a gente tem que vigiar. A gente tem que fazer a nossa parte. Né? No seu sonho, qual é o seu sonho? Não é para você, por favor, nós temos que fazer tudo comedido. Tá? As coisas de Deus, a gente tem que ter sabedoria. Aí daqui a pouco chega a pessoa, fica numa vaidade terrível. O coração dela fica tudo na vaidade. Não, porque eu tenho que... É a minha beleza que vai conquistar. Para com isso. Lembra da dependência de Deus? Você vai fazer a sua parte. Deixa que Deus faz a dele. Deus vai fazer a dele.
Senão daqui a pouco a gente aí, achando que é o estudo que vai, aí vai lá e começa, não, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Aí deixa de vir na igreja, aí deixa de orar, aí deixa de buscar, não, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Não, há tempo para todas as coisas. Há momento que você tem que parar, estudar, e tem momento que você tem que ir para a casa do Senhor. Tem momento que você tem que orar. Tudo é assim na vida, tudo é assim na vida. Eu não posso substituir uma coisa por outra, nem inverter valores. Quem vai realizar o seu sonho é Deus. É Deus. Quem abriu a porta da faculdade, quem abriu a porta do emprego, foi Deus. Sempre isso que eu tenho que guardar. Aí a pessoa fica lá, não, eu vou ficar, é hora extra, e vai para a igreja. Não tem tempo não, porque é só hora extra, porque aí já é a hora extra que vai suprir as necessidades da casa, não é mais Deus. Não é mais Deus. Amados, vamos parar de inverter, porque toda vez que eu inverto, eu corro risco de perder. Para lembrar que eu preciso é de Deus. Amém? O sonho. Então ali, Neemias, ele reconhecia que ele precisava de Deus. Ele reconhecia a dependência de Deus. E ele teve atitude. Ele foi até o rei e tomou para si aquela responsabilidade. E é uma coisa que outro dia o pastor Paulo falou, e é uma realidade. Tem muita coisa que a gente aprende no mundo, né, ainda mais de estudo sobre liderança, qualidade total, vendas, que são coisas que podem ser aplicadas dentro da igreja. E uma das coisas, um dos estudos que eu fiz, um dos cursos que eu fiz vários cursos de liderança, né, quando eu estava lá no mundo, e num desses cursos, uma coisa que me marcou muito, que chegou num determinado curso, eles deixaram que, dividiram em grupos, e deixaram que o grupo escolhesse as pessoas que estariam liderando aquele grupo. E ali eles já estavam pesquisando, já estavam verificando quem seria realmente os líderes daquele grupo. E era interessante que quase todos os grupos eram a mesma coisa. Ah, vai você, vai você, vai você, vai você. Aí, depois que foram escolhidos os grupos, tal, né? Líder, fiz aquilo. Aí chegou e perguntou, quem de vocês aí que realmente se ofereceu e falou, eu quero ser o líder desse grupo, posso ser? Nenhum dos grupos aconteceu isso. Inclusive, um dos grupos eu era líder. Mas não era eu que falei, eis aqui. Porque até é vergonha, né? Aí ele chegou e falou assim, olha, nenhum de vocês realmente está sendo capacitado para ser líder. Porque o verdadeiro líder, ele não espera ser chamado, ele vai e se levanta. Ele já vai e toma o seu lugar. Ele já vai e se coloca. E é isso que Neemias fez. É isso que Neemias fez. Aí Neemias chegou, não ficou esperando, vai um, vai outro, fulano, manda carta. Olha, vai lá conversar você com o rei, você que tem mais influência, você que isso, você que aquilo. Não, ele sabia que ele tinha uma oportunidade, porque afinal de contas, todos os dias ele tinha que servir o rei, porque ele era copeiro do rei. Então ele olhou para aquela, não olhou para a sua insuficiência, não olhou para o seu tamanho, para a sua classe social, mas ele olhou para o Deus que ele servia, ele orou, falou com Deus e pediu para Deus, Senhor, eu tenho essa oportunidade, então me usa. Você tem falado isso para Deus? Será que você tem olhado, observado isso? Que para realizar teus sonhos, você precisa se levantar? Você precisa se levantar? Então, lembrando que, primeiramente, nosso sonho tem que estar alinhado com os sonhos de Deus. Amém? Tem que orar, tem que buscar, tem que reconhecer a minha vida, se a minha vida está de acordo ou não está de acordo. Que ataques virão, fúrias virão, o inimigo se levantará mesmo contra a nossa vida. E isso é fato. Ele vai querer atacar a gente de tudo quanto é forma. Mas nós temos que saber quem é o Deus que nós servimos. E Neemias sabia. E aí ele foi. E teve graça do rei.
E o rei, então, falou para ele ir até Jerusalém e conduzir esse povo. Olha só, já passou para um cargo mais importante. Conduziu o povo à restauração desse muro. Deu as condições que ele precisava, porque eu quero dizer uma coisa para você. Quando for para realizar seu sonho, você pode até não ter, mas Deus toca no coração de ímpio, de quem for, para colocar a bênção na tua mão para o teu sonho ser realizado. Deus, eu já tinha esse ministério, né, de eu viver só da obra, já tem muitos anos. Mas teve um ano que eu cheguei para o Senhor, e uma época que eu falei para o Senhor: Senhor, eu não aguento, é muita humilhação, e principalmente por causa dos crentes, que não entendem, né, o seu chamado comigo, e nem eu, e nem eu. Então me deixa eu trabalhar, Senhor. Me deixa trabalhar. Me deixa ganhar meu sustento. Aí o Senhor chegou e mostrou, deu uma visão. O Senhor mostrou que em um ano Ele iria permitir que me daria um refrigério, mas que seria também por um ano. Depois eu voltaria para a obra. E realmente eu marquei isso no papel. Aí quando chegou, um ano depois, o Senhor me deu essa condição. E aí veio, irmã, por que não gosta de marmitex, tal, fazer marmitex? Detalhe. Aí ela falou, eu falei para ela, assim, que eu vou fazer marmitex, vou mexer com o negócio de marmitex. Aí ela veio, então, inclusive, meu marido pega o negócio de marmitex, já pega a firma, já compra com você. E daqui a pouco, gente, quando foi para mexer com esse marmitex, eu não tinha R$1. Mas tudo que eu precisava para aquele marmitex chegou na minha casa. Tudo que eu precisava, fogão, geladeira, tudo que eu precisava chegou na minha casa, a comida. E detalhe, eu já comecei com a clientela montada mensalmente. Uma firma, fechado com uma firma, tá? É Deus ou não é Deus? Esse é o Deus que nós servimos. Ele coloca, você não precisa ter. Sabe, às vezes a gente fica contando, sabe, eu vou fazer. Sim, você tem que fazer uma poupança, é válido, é certo, é correto, é digno mesmo, é cuidar, economizar, é bom. Mas nunca menospreze o poder de Deus e o que Deus pode fazer na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus chama à existência aquilo que não existe para nos abençoar. Nunca se esqueça disso. Ele chama a existência o que não existe para realizar o nosso sonho. Amém? E eu lembro até de chamar a existência o que não existe, uma outra situação. E tinha um casal que estudava comigo. E eles falavam, um dia o rapaz chegou decepcionado, ele e a esposa, falando comigo que a maior decepção deles, tal, a tristeza deles, era justamente que eles não conseguiam engravidar. Ele falou, eu tenho uma contagem muito baixa de esperma, então praticamente não tem condição, tal, é praticamente impossível. Aí um dia Deus me deu essa palavra, eu falei para ele, falei assim, olha, Deus vai trazer a existência que não existe, para realizar o sonho de vocês. Aí no dia da formatura, falei, mas cadê a sua esposa? Não veio na nossa formatura, cadê? Ela está grávida. Só que o médico mandou ela ficar lá em casa e não sair. E depois nasceu aquele menino lindo, forte, saudável. Porque Deus traz a existência que não existe para nos abençoar, para realizar o nosso sonho. E ele saiu com o sonho dele na mão. Mas nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Confiar no Deus que nós servimos. E aí quando vinham os ataques, que eu nem vou falar mais sobre isso, você pode esquecer, viu, Bob? Porque o negócio já mudou tudo. Que eu louvo a Deus por causa disso, porque às vezes eu faço um plano, mas Deus faz outro, e eu quero mais é o plano de Deus, e o meu pode deixar de escanteio. Que o plano de Deus é que tem que funcionar. E aí vem os ataques, o inimigo vai querer fazer com que você desista, com que você desanime, vai querer mostrar para você sua fragilidade, vai querer mostrar para você todas as dificuldades, vai usar pessoas para rir da sua cara, para rir do seu sonho, para falar que não tem jeito mais, que não tem como acontecer. Mas aí, Neemias sempre tinha uma resposta, mostrando que ele confiava em Deus. E que ele não desistiria,
porque ele estava ocupado com algo muito maior, que era a obra do Senhor, e que ele não podia parar. E ele sempre ali olhando para o Deus que ele serve. E aí, essa semana, ontem, né, na realidade, quando eu estava indo para a casa de recuperação, o Senhor me fez lembrar de uma situação que aconteceu na minha vida. Era nova convertida. Gente, é muito bom esse negócio de ser novo convertido, principalmente quando é um novo convertido louco que nem eu, que era o tempo todo ali buscando Deus, buscando Deus, buscando Deus, buscando Deus. Que é muito gostoso, porque quanto mais você busca, mais Deus fala e trabalha na tua vida. O meu maior professor foi Deus. E é Deus até o dia de hoje. E aí chegou um dia, eu estou lá no ponto, fui na casa de uma irmã, aí ela pediu para eu orar pela filha dela, tal, eu orei pela filha dela, aí depois eu fui para o ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para minha casa. E quando eu chego lá no ônibus, eu simplesmente não sei o que aconteceu comigo, e aí eu entrei no ônibus e estou achando que eu estou indo para um lado, e eu estou indo para o outro lado da cidade. Aí, quando eu vi, fui para o lado de Vila Casal, falei, que isso? O que eu vim fazer desse lado? Aí eu tive que esperar o ônibus ir para lá, fazer toda a volta e voltar para poder ir para o lugar que eu queria. Para ir para o lugar que eu queria. E aí, no fim das contas, o que aconteceu? Nisso, o ônibus fui conversando com algumas pessoas. Na volta, quando eu estava voltando para o lugar certo que eu tinha que ir, aí encontrei com o Senhor. E esse senhor estava lá chorando no ônibus, angustiado e tal. E ali eu comecei a conversar com ele, porque eu não posso ver ninguém chorando do meu lado, que eu já começo a conversar e tal. E ali ele começou a falar que a filha dele sonhou muito em ter um filho. Tal, queria muito um filho, tudo. E ele estava indo agora para o hospital, porque ele recebeu a notícia que ela estava abortando. E o sonho dela estava morrendo. E ali eu cheguei para ele e falei assim, não, fique tranquilo, eu vou sair daqui, eu vou hoje para a igreja, e lá eu vou chamar a igreja, nós vamos orar pela sua filha, mas creia, Jesus já está visitando a sua filha, Jesus já está agindo, e ela não vai perder essa criança, a criança vai ficar no ventre dela. Deus está cortando o espírito da morte, está trazendo o espírito da vida para esse bebê. Aí saí lá e tal, fui correndo, cheguei na minha casa, tomei um banho correndo e fui lá para a igreja, né, que não era onde eu congregava mesmo, porque onde eu congregava não tinha culto naquele dia. Aí fui numa outra que tinha. Aí eu cheguei lá, falei com o pastor, mandei recado para o pastor, de que era para a gente orar pela mulher que chegou à tarde, ela estava abortando, para a gente orar para que Deus desse o livramento da morte para o bebê. Aí passou-se o culto, orou por um, orou por uma coisa, orou por outra situação, e não orou pelo bebê. E não orou pela mulher. Aí eu cheguei, fiquei decepcionada. Terminou o culto, fui lá falar com o pastor Ricardo. Falei, pastor, o senhor recebeu minha mensagem? Ele, eu recebi, minha filha. Mas vamos ser sensatos. Você mandou ali dizendo que à tarde ela começou com o processo de aborto. Essa criança já morreu. Se você quiser, eu vou orar agora para Deus confortar o coração da mãe e do pai. Mas essa criança já morreu. Eu saí decepcionada da igreja. Aí quando eu botei o pé para fora da igreja, o Senhor falou assim, a criança não está morta. Porque eu ouvi a tua oração desde a primeira vez. Aí eu falei, mas Deus, que hora que eu orei? Que hora que eu orei? Eu não orei. Eu falei que eu ia orar. Eu não orei. Aí o Senhor chegou e falou assim, você declarou que eu estava indo lá, repreendendo o demônio da morte e trazendo o espírito da vida. Aí eu falei, se é Deus, amanhã eu vou saber desse negócio. Chegou no outro dia, estou eu lá, pleno meio-dia, solão que faz o bar, gente, nosso Deus, aquele lugar é quente. Minha filha sabe bem, aquele lugar é quente. Trem nem vento. E lá vai eu subindo uma ladeira enorme para poder chegar no hospital. E eu ficava assim, Senhor, eu não sei nem direito nada, não conheço o homem, vi o homem no ônibus, não conheço a filha dele, não conheço nada, estou indo lá. Será que eu estou fazendo papel de louca aqui, né?
falei, só uma louca mesmo para andar nesse solão, para ir lá e para ver vou orar, sei lá o que eu vou fazer lá. Mas eu fui até o hospital. E chegou lá, perguntei da moça, e fui até o quarto. Chegou lá, o pai estava do lado. E ele veio todo feliz quando ele me viu. E chegou para mim e falou assim, olha, Deus ouviu a sua oração. Minha filha, o bebê está aqui na barriga dela. E não corre mais perigo de vida. Detalhe, fiz o apelo, a mãe aceitou Jesus. E a mulher que estava na cama do lado, aceitou Jesus também. Declaração de confiança em Deus, de que Deus está agindo, de que Deus está trazendo vida. E o que nós estamos declarando sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a vida das pessoas? Eu estou aceitando que meu sonho morreu? Se você aceitar que seu sonho morreu, então lamento, vou te dar uma péssima notícia. Morreu mesmo. Você é a primeira pessoa que está falando que morreu. Você é a primeira pessoa que está falando que não tem jeito. A palavra de Deus diz que o impossível é possível para Deus. E eu creio na palavra de Deus. Então nada é impossível para Deus, nada é impossível para o Senhor. Haveria alguma coisa impossível para Deus? O seu sonho é impossível, amados? Então começa já a declarar a vida do teu sonho, a declarar que o teu sonho está te alcançando, a declarar que Deus está agindo em teu favor, a declarar que as coisas estão acontecendo. Mas daqui a pouco fica lá, sabe como é que é? Não sei não. Será que vai acontecer mesmo? A pastora pede para a gente passar por essa porta. Eu estou passando pela porta. Não sei nem que porta. Primeiro o seguinte, pelo amor de Deus. Você teve uma semana passada, pode dizer que eu peguei você de susto, né? Que a coisa você não sabia qual porta que ia passar. Mas você tinha uma semana para saber que ia passar pela porta do sonho. Você não sabe qual o sonho seu que você quer pedindo para o Senhor? E declarar que isso vai acontecer na sua vida? Que o Deus que você serve está entregando esse sonho na tua mão? Mas se você falar, meu marido não tem jeito mesmo. Não dá. Tem gente que ainda faz assim, ó, São Jesus, mas sabe o que é? Não flui também, sabe por quê? Esse São Jesus é tipo assim, a verdade, eu falo só Jesus, mas lá dentro, não tem mais jeito não, acabou. Acabou. Não dá, não vai. Não é aquela coisa de falar, é só Jesus, Jesus está agindo, oh glória a Deus, agora ficou bom, porque agora está na mão de quem pode resolver, agora é só com Jesus. Não. Só Jesus naquela causa, ai meu Deus do céu. Ou seja, o que você está falando na realidade com isso? Esse negócio acabou, o sonho não vai acontecer não, não vai ter não, só Jesus, acabou, né? Morreu. Para. Peça perdão para Deus por todas as vezes que você fez gol contra na tua vida. É porque você está fazendo gol contra. Quem está marcando pontos é o adversário, não é você não. Cada vez que você fala, esse negócio não tem jeito para mim. Sei não. Amados, seja sincero, realista. Vai ser aquelas alucinadas, né? Chegar e falar assim, eu vou fazer tal coisa porque eu sei. E a pessoa não sabe nada. Deus vai me colocar lá para pastorear aquela catedral. Sabe por quê? Porque eu sou uma mega pastora mesmo. Eu sou uma mulher que prega. Não, eu estou profetizando. Para com isso. Tem que ser realista. Gente, vou ser sincero com vocês. Tenho um monte de dificuldade. Tem um monte de defeito, tem muito problema. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é além dessas dificuldades. Ele é além desses problemas. Ele é além desses meus defeitos. E Ele vai me capacitar para eu ficar onde Ele quer. Porque Ele não vai me colocar para ser pastora de uma catedral com os defeitos que eu tenho hoje. Ele vai mudar. Ele vai mudar o meu temperamento. Ele vai mudar a minha maneira de pensar. Ele vai mudar a minha maneira de agir. E vai ser do jeito que Ele quer. Aleluia!
Tem que reconhecer, assumir. Eu tenho sim, tenho problema sim, tenho dificuldade sim. Tem aqueles aloprados que a pessoa chega lá, ele fica lá porque houve aquela pregação, daquela que o filho morreu. Aí o povo perguntava, e aí, vai bem? Ela, vai bem, o filho já tinha acabado de morrer, né? Vai bem. Não, ela não ficou falando o problema dela para qualquer um. Ela contou do problema dela para quem devia resolver. Mas às vezes a pessoa chega lá, você está lá com o maior problema, endividado, está com enfermidade na casa, tal. Aí chega lá, e aí? E aí? E aí, André? Tudo bem, André? Aí o André, glória a Deus, só vitória, vai tudo bem. Está tudo lascado na casa dele? Isso é mentira. Não, nós estamos com problema lá, nós estamos com dificuldade e tal, mas o Deus a quem nós servimos, Ele vai entrar na nossa casa e vai mudar a história. Ele vai mudar essa situação. O médico falou que eu estou com um problema aí, que eu não posso mais sonhar com um monte de coisa, ele disse que eu estou com câncer, disse que eu vou ficar cego, disse que eu tenho diabetes. Mas o Deus que eu sirvo é o Jeová Rafá. É o Deus que traz a cura. É o Deus que faz tudo novo. É isso, gente. Você lidar, ser realista. Eu tenho esse problema sim. Verdade. Eu quero ser médica. Sou engraxate. Sou engraxate, sim. Não tenho bons estudos. Mas o Deus que eu sirvo vai preparar tudo para mim, para eu realizar meu sonho. Você crê nisso? Que o Deus que você serve preparar tudo o que você precisa para o seu sonho ser realizado? Neemias, ele foi, realizou o sonho dele, ele foi a pessoa que esteve à frente. Porque outra coisa, para você realizar seu sonho, você tem que estar à frente. Pôr outra pessoa para fazer o seu sonho se tornar realidade, que não dá, filho. Vai você à frente, toma conta. Toma conta daquilo que Deus te deu, toma conta da bênção, cuida da bênção. Meu sonho é casar, pastora. Casou? Cuida do marido. Está namorando, está noivo? Manda mensagem, liga, ora. Fica deixando. Deus está cuidando. Quando vê, perdeu o noivo, perdeu o marido, porque não cuidou, perdeu a esposa, porque não cuidou. Faça você a sua parte. Aquilo que você está pedindo é seu sonho. Tome a frente para cuidar do seu sonho. Deixa outro cuidar do seu sonho, não. Cuide do seu sonho, amém? Aí, Neemias viu, foram muitos ataques, mas ele perseverou em todos eles, declarando a palavra de Deus, declarando o Deus que ele servia, a confiança que ele tinha em Deus. E amados, eu quero dizer para você outra coisa. A nossa confiança em Deus, ela não é só declarada pelo aquilo que a gente fala, mas ela é declarada quando a gente persevera, quando a gente continua, quando a gente permanece. Porque muitas vezes eu falo, eu confio em Deus, mas chegou na hora da luta, cadê a Suzy? Está lá na casa dela, chorando as mágoas. Vontade de fazer isso, dá em todo mundo. Dá em mim, dá em você. Se você falar que você nunca tem vontade de fazer isso, eu vou dizer, tira a máscara. Para de se enganar. Todo mundo tem isso. Nós somos humanos, comedores de arroz e feijão, tudo igual. Mas a verdade é o seguinte, eu tenho essa dificuldade mesmo, mas eu vou, sabe por quê? Porque Deus conta comigo. Porque Deus conta comigo. E tem o detalhe, aquilo que Deus tem para mim não vai passar para outro, não. Deus falou que eu vou ser pastora de uma catedral. Ninguém vai pegar aquilo que Deus está me dando, não. Eu vou ser a pastora da catedral que Deus falou. E eu vou ficar. E eu vou ver. Eu vou até o fim. Doa, choro, tenho meus momentos de dificuldade, mas vou até o fim. Porque fiel é aquele que prometeu. Deus prometeu para a gente que seria fácil, queridos.
Deus não prometeu nada fácil. Deus falou que a gente seria perseguido. Deus falou que nós seríamos caluniados. Inclusive, alguns seriam até lançados em prisões. E que a maioria das lutas que teríamos seria, inclusive, dentro da própria igreja. Deus falou. Então, amados, é para a gente olhar para tudo isso e perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu sei que Deus tem bênçãos espirituais, glória a Deus. Elas têm que, inclusive, ser o nosso coração, que tem de mais importante. É a espiritual, porque o detalhe, aqui eu estou de passagem. A casa que eu tenho hoje, se eu morrer, ela fica com meus filhos. Eu não levo comigo. Carro também não levo comigo. Mas aquilo que tiver lá na glória, preparado para mim, esse é meu e ninguém tira. Vou passar a eternidade com tudo aquilo. Isso que tem que preencher o nosso coração. Mas só que tem um detalhe, a gente vai viver nessa terra. Enquanto a gente vive nessa terra, que tipo de vida a gente vai viver? O Senhor Jesus prometeu vida com abundância. Eu quero a vida abundante que Jesus prometeu para mim. Tudo que Jesus prometeu, eu quero. Eu tenho direito de sonhar. Você tem direito de sonhar. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada. Ah, mas eu não esqueço de uma jovem, ela também, né? Tinha um monte de filho. Cada filho de um pai. E ela cantava na igreja. Uma voz muito linda. E ela chegou, se converteu, né? E tal, começou a cantar. Aí daqui a pouco chegou um irmãozinho. Foi fazer uma visita naquela igreja, ele era de outra cidade. Aí daqui a pouco viu aquela moça cantando. Falei, meu Deus, essa mulher cantando na minha orelha todo dia. Aí daqui a pouco ela chegou, para com isso, meu filho. Vai lá e vai ver a escadinha que eu tenho na minha casa. Tem que cuidar da minha escadinha lá. Amados, mas ela tinha um sonho de casar. Ela queria um pai para os filhos dela. Mas que fosse servo de Deus. Aí aquele rapaz chegou e começou a vir lá, a frequentar a igreja, conhecer, foi lá, falou com o pastor, fez um monte de coisa, tal. Aí o povo já se conhecia, porque sabe como é que é? Esse povo de Minas Gerais, né? O pastor comunica com outro pastor para saber como é que é esse negócio. Vai que é o rosco, para tirar o povo, porque tem esse, minha filha. O diabo também prepara a gente para tirar da igreja. Parece que é bênção, mas não é. O negócio que é para tirar, roubar a tua bênção. Mas descobriu que era bênção. E aí era bênção e ficou lá. Aí resultado final. Ele casou com ela. E tem sido um pai para os filhos dela. Amados, deixa o diabo falar que seu sonho morreu não. Deixa o diabo falar para você que não tem mais jeito, que não tem como acontecer, que o tempo passou. Creia no Deus que você serve. Mais uma vez eu repito, esse versículo precisa entrar no seu coração. Pastor, você vai falar esse versículo de novo. E aí? Você já está crendo nele? Já está transbordando ele? O dia que você estiver transbordando ele, eu pode falar para você, mas eu falo para o do lado. Porque tem que entrar no coração de todos. Jeremias 29:11. O Senhor diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer realizar o seu sonho. Deus tem sonhado para você coisas lindas e maravilhosas. Deus quer criar na tua vida coisas tremendas e poderosas. Sonhe. Sonhe. Eu quero que nesse momento você comece mesmo a se olhar do jeito que Deus quer. Eu vou dizer para vocês, eu vou passar por essa porta. Vou me ver a serva mais humilde de Deus. Porque às vezes o povo pensa assim, né? Para Deus colocar lá em cima, a pessoa tem que ser grandona. Tem que ser o menorzinho. Porque quando for menorzinho, Deus coloca lá em cima.
Quero ser sempre a menor serva de Deus, para que Deus possa me colocar no lugar que Ele quiser. Amém? Eu quero que os sonhos de Deus, todos eles se tornem realidade na minha vida. E que você agora comece a pensar qual é o teu sonho. Vai pensando no teu sonho aí. E eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que renova os nossos sonhos, o Senhor é Deus que restaura os nossos sonhos, o Senhor é Deus que faz tudo novo, Pai. E o diabo vai querer mostrar sempre que o nosso sonho está indo embora. Como aquela jovem, Pai, que queria um filho. E o diabo mostrava para ela que ela estava abortando e estava até levando aquela criança. Mas a tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor entrou ali, o Senhor acabou com a história do aborto. E o Senhor deu vida àquele bebê. Como o Senhor também deu vida, Senhor, ao filho dos teus servos. Aquele teu servo que não tinha condição de engravidar uma mulher. Mas tu deste condição a ele, Senhor. Oh, Pai. O irmão Moisés, Pai, que humanamente falando também não tinha a menor condição de ser o doutor, Moisés. Mas assim tu o fizeste, Pai, para a tua glória. E eu sei que pessoas aqui vão voltar a sonhar a partir de hoje. Pessoas aqui vão passar por essa porta do sonho. Orabaço e decandarai. Rimanto e decomanassuri andarabachai. Pessoas passarão por essa porta, Senhor. Oh, Pai, pessoas que tinham sonhos que estavam adormecidos, sonho que tinha morrido. Oh, Pai querido, às vezes até por palavras humanas, Senhor, decretos humanos, Senhor, meu Deus, mesmo que não exista mais, o Senhor coloca, Senhor, meu Deus, o Senhor traz a existência. Oh, Pai amado, o Senhor faz entrar na existência. Então, em nome de Jesus, eu abençoo esta porta como a porta do sonho. Nós passaremos por esta porta, Senhor, para que os nossos sonhos sejam realidade, mas não simplesmente uma realidade qualquer, mas uma realidade que venha exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Oh, Pai querido, assim como cada história, cada situação, depois o Teu nome foi exaltado, o Teu nome foi glorificado. Pai querido, cada pessoa que vai passar por essa porta também terá o sonho, Pai, realizado, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada irmão que vai passar aqui, em nome de Jesus, Pai, tira toda a dúvida, tira toda a incredulidade do meio do povo, em nome de Jesus. Amados, antes de nós passarmos pela porta, eu quero só falar duas coisas. Depois que Neemias foi instrumento de Deus para levantar os muros da cidade, e aí ele viu o sonho ser realizado, Neemias voltou humildemente para voltar a ser copeiro do rei e servir ao rei como copeiro do rei. Até que o rei olhou para ele e falou: não, agora você vai voltar para lá, aleluia, e você vai governar aquele lugar. O Senhor te exalta. Não queira você se exaltar na hora que você quer. Às vezes é momento que a gente tem que se humilhar mesmo. Às vezes é momento que a gente tem que se rebaixar mesmo. Mas nunca se esqueça, o seu sonho é o sonho de Deus. Deus vai colocar você para liderar. Deus vai colocar você acima. O Senhor te chama para ser cabeça e não cauda. Amém? Neemias foi governador. Ele era copeiro e foi governador. Ele era dispensável e se tornou indispensável, graças à mão do poderoso Deus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E agora, em nome de Jesus, eu vou passar pela porta. Como sempre eu faço a primeira. Tudo que a gente vai fazer a primeira, começa comigo, que eu tenho que ser de exemplo, amém? E eu quero a bênção também para mim. Você pensa que eu não quero uma porta aberta para mim? Eu quero também. E eu vou passar pela porta, amém?
Passe pela porta. Passe pela porta, venha. Venha declarando mesmo, passa com fé. Passa declarando, Senhor, eu estou tomando posse. Estou tomando posse dessa porta, porque o Senhor tem essa porta para a minha vida. E eu vou tomar posse dela. Em nome de Jesus, eu vou viver essa bênção. Eu vou tomar posse disso. Hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o teu nome será glorificado. Seu nome será exaltado. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa bênção. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Passe pela porta. Vai passando pela porta. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja, glória a Deus. Passa pela porta. Amém?